Muito boa noite a todos que já estão aqui nessa conversa, nesse encontro, nosso encontro de domingo. Vamos dar um tempo. Opa, agora sim, agora eu já estou vendo aqui, ok. Tá, vamos dar um tempinho para ver quem mais vai chegar, tá, ao nosso encontro. O tema de hoje ainda é de gerenciamento de configuração. E hoje especificamente são os riscos e planos de ação possíveis para projetos de implementação de processos de gerenciamento de configuração. Então, para que a gente possa ter uma conversa interessante, que a gente possa trocar bastante informações, bastante ideias com relação a esse tema. É um tema importante porque, na verdade, esse tema ele depende de todo o sucesso da sua implementação. Todo o sucesso. Então vamos... Muito boa noite para aqueles que já estão presentes. Eu não consigo ver aqui ainda quem está presente. Mas muito obrigado também por terem atendido as solicitações, para aqueles que receberam meus e-mails informando dessa live de hoje, as pessoas que viram isso nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado por já estarem presentes, já estarem aqui no horário. Eu sempre começo às 9 horas, mas eu também sempre dou um tempinho para que a gente possa esperar mais pessoas, para que essa conversa seja uma conversa mais interessante. Eu peço àqueles que já estão aqui, que compartilhem com os seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais, chamem aquelas pessoas que vocês sabem que têm interesse por esse assunto, o assunto de gerenciamento de configuração, IT ou COBIT, que tenham alguma necessidade agora, imediata, ou que pretendam implementar esse processo em suas instalações, em suas empresas. Compartilhem, chamem pessoas para que elas venham, para que esse encontro seja um encontro de sucesso, que a gente possa trocar bastante experiências, já que no final da live, como todas as lives, eu sempre abro para perguntas. E esse é um bom momento para que a gente possa trocar informações, vocês coloquem experiências de vocês, e aí eu leio, e aí todo mundo pode ver também pelo chat. Vai ser bastante interessante. Então, ok, já estão chegando, nós já temos algumas pessoas. Eu peço para que vocês coloquem, para quem já está aqui, para que coloquem de onde vocês estão ouvindo essa transmissão, para que a gente possa... Ok, agora sim, agora eu começo a ver quem já está aqui. Eu vejo o Raul entrou. Pessoas que já curtiram, muito obrigado, eu agradeço a todos. Ótimo. William Moraes Gomes, Mogi Mirim, São Paulo. William, obrigado. Felipe Pestana, de Araraquara, São Paulo. Obrigado, Felipe. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez a todos que estão aqui. Compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Nós vamos dar mais um minutinho e aí eu já vou começar, porque hoje o assunto é um pouquinho extenso. E a gente só tem uma hora, eu faço live de uma hora, até porque eu não sei se eu estou errando alguma coisa, mas eu tenho uma limitação. Com uma hora o Facebook cancela a live, então pode ser que seja uma limitação de conhecimento. Eu ainda vou dar uma aprofundada na pesquisa. O Davi Radi, de Rondonópolis, Mato Grosso. Obrigado, Davi, por estar aqui. Seja bem-vindo. Então é isso. Vamos lá. Repetindo então, o assunto hoje a gente vai tratar ainda sobre gerenciamento de configuração, o IT e o COBIT, mais especificamente sobre os riscos de implementações e também já não um plano de ação, mas medidas que vocês podem tomar que ajudam que a gente tenha um sucesso, uma garantia de sucesso maior da nossa implementação. Eu já falei anteriormente, o gerenciamento de configuração talvez seja um dos processos
de implementação mais complexa e mais longa de todos os processos COBIT-ITIL. Mas ele também garante com que você tenha uma base sólida que para todas as outras implementações de todos os demais processos. Então é bastante interessante, é por isso que eu bato muito. Esse processo é um processo que eu particularmente gosto bastante. Não é um processo quick win, não é um processo que você implementa e já sai ganhando, muito pelo contrário. Pelo risco, vocês vão ver hoje, pelos riscos possíveis da implementação, é um processo bastante complexo e também com risco alto, elevado. Então não é um projeto simples de implementar, mas é um projeto que garante que o resto dos seus processos tenha uma boa fundamentação, se você tiver esse processo bem implementado. Então nós já estamos com 9 horas e 6 minutos e vamos então começar. Eu peço mais uma vez, compartilhem, chamem para aquelas pessoas que vocês acham que têm interesse nesse assunto. E aí quem for chegando vai pegando, mas também essa live ela fica armazenada tanto no Facebook como em outras mídias. Depois eu disponibilizo, faço inclusive algumas edições para que tenha um pouco mais de clareza no assunto tocado. Eu, como sempre, fiz uma pauta para que eu consiga seguir com o assunto com uma certa lógica de pensamento. Então vamos começar. Também em lives anteriores eu deixei claro que isso é um projeto. É um projeto e um projeto com um certo nível de risco e também com um certo tempo para implementar. E nem sempre com custo zero, vai depender muito das soluções que você adotar. Mas também pode ser que você lance mão de uma consultoria para ele ajudar nessa implementação, para ter mais pessoas com mais experiência na implementação desse processo. Então não é um projeto de simplicidade, não é um projeto com nível de complexidade de médio para alto, dependendo do tamanho da sua corporação. Então, eu já falei anteriormente, vou reiterar, se você já tem na sua corporação um escritório de projetos, um PMO, que tem seus padrões de implementação, até para que você tenha o apoio dos gestores do PMO, é interessante que você siga a metodologia de projeto que já está implementada na sua companhia, na sua corporação. Caso você não tenha um PMO, não tenha um processo de gestão já bem definido, aí o pessoal de desenvolvimento vai cair de pau. Mas, na verdade, para esse tipo de projeto, eu sugiro que vocês sigam ou um PMBOK, ou um PMI, ou um Prince2. Pela sequencialização de tarefas, e também fica mais fácil para que você faça acompanhamento. A gestão de risco é muito importante nesse projeto. Esse é um projeto de longa duração e envolve diversas áreas, diversos departamentos na sua companhia. Então é bom que você tenha um processo... não estou dizendo que Scrum não daria conta. Eu só tenho... as implementações que eu fiz, as implementações que eu participei, foram de sucesso utilizando essa sequencialização, a visualização no Gantt chart. Então, eu sugiro, por experiência minha, apesar de ser um amante de Scrum e metodologias ágeis, mas para esse projeto eu prefiro o PMI, PMBOK, mas Prince2 também é adequado para esse tipo e outras metodologias que, porventura, vocês tenham experiência ou as empresas de vocês, o PMO das empresas de vocês, já tenha como implementado. Então vamos começar a conversar pelos riscos. Na verdade, são riscos bastante amplos, bastante genéricos. Logicamente, quando você for fazer o início da sua implementação, você vai levantar todos os riscos voltados para a sua corporação, porque existem riscos que são inerentes de cada companhia, de cada implementação, dependendo da experiência do seu time. Então aqui são riscos genéricos, são pontos que você tem que acordar da necessidade com que eles sejam tocados, com que eles sejam levados em consideração. Então, o mais complexo deles, o primeiro é a confusão na definição do escopo.
essa pode ser talvez o calcanhar de Aquiles desse projeto. É bastante complexo você ter um escopo mal definido. Eu falei também em lives anteriores, só vou relembrar. O definir escopo aqui eu quero dizer quais são os itens de configuração que vão entrar nesse seu projeto. Qual é a extensão de informação de cada item de configuração que você vai colocar. Qual é a hierarquia desses itens. Outro ponto importante no escopo é quais departamentos vão utilizar o que dessa implementação. A auditoria ela vai ter um papel, ela vai recuperar dados, de que forma? Qual a extensão da recuperação desse dado? O pessoal de desenvolvimento de aplicações, eles vão interagir com isso? Lógico que vão. Quanto de informação eles vão dar e quanto de informação eles vão receber? É importante que isso seja bastante claro, que isso fique claro para a corporação. Depois, nos planos de ação, a gente vai ver isso. Porque é muito complicado você não entender que uma ação sua contra uma outra ação que um departamento necessite pode impactar na qualidade do dado como um todo. E pode colocar o projeto como um todo, dar com os burros na água. Então, você pode simplesmente não chegar ao final. Você pode não completar. Então é muito importante que seja feito uma boa definição de escopo. Até porque, como é necessário o entrosamento, a participação de todos os empregados da companhia, da corporação, se você não sabe exatamente até onde vai, o que você vai receber e até onde você pode chegar sem impactar os demais departamentos, normalmente os empregados não compram essa ideia. Se eu não sei o que eu vou ganhar, normalmente eu não compro essa ideia. Então, o escopo bem definido e muito bem elaborado e explicado para a corporação como um todo é quase que uma garantia de sucesso para esse projeto. O segundo grande risco do projeto é a imaturidade da TI da corporação no tocante a gerenciamento de configuração. Gerenciamento de configuração normalmente não é um processo que você vai... Opa, eu estou doido para implementar um gerenciamento de configuração. Exatamente porque não é um quick win. O que é um quick win? É aquele processo que você implementa e a corporação já vê de cara que a ATI está funcionando bem. Como, por exemplo, um Service Desk. Então, o Service Desk é quick win. Você colocou... O cliente já tem como abrir um chamado, ele vai ter um posicionamento do que está acontecendo. É perfeito. Gerenciamento de configuração, não. Mas até o seu Service Desk, ele vai fazer um trabalho pela metade. Você vai abrir um chamado, mas esse item de configuração que porventura esteja sendo afetado por esse chamado que está sendo aberto, você não vai guardar um histórico com a precisão que você poderia guardar se você já tivesse anteriormente pensado numa estrutura de um CMDB, uma base de dados de itens de configuração consistente, pensada, para que você possa guardar informações como histórico, informações como tempo de parada, histórico de parada para você saber se esse equipamento ele vai realmente dar sempre problema, o que você pode realmente fazer para que isso acabe de uma vez. O gerenciamento de incidentes e problemas ele é muito mais bem implementado e também muito mais bem operado se ele tem uma base bem preparada pelo gerenciamento de configuração. Então a imaturidade, a falta de conhecimento do gerenciamento de configuração, ele também é um grande risco para a implementação desse projeto. Porque se você não sabe exatamente o que você precisa, se você não sabe exatamente a extensão da informação que você vai conseguir de cada item de configuração, provavelmente você vai implementar a ferramenta que é o próximo passo, você vai implementar essa ferramenta de uma forma estándar, uma forma padrão. Então você vai ter mais informação do que você precisa, provavelmente você vai demorar mais tempo, você vai pagar mais dinheiro para essa sua implementação. Então, é a imaturidade da TI e da companhia como um todo, para a necessidade, para os aspectos de impacto na corporação do gerenciamento de configuração, realmente também
é um ponto que pode colocar em risco a implementação do seu projeto. Lá na frente a gente vai ver qual formas que a gente pode mitigar esse problema. Então vamos para o terceiro potencial risco. Uso de soluções de automação de uma forma prematura. Então é super simples você contratar uma consultoria, porque exatamente pela sua imaturidade você não tem gente no seu time com conhecimento ou com experiência de implementação, você tende a contratar uma consultoria para ajudar você. Ou contratar simplesmente um fornecedor de uma solução. O fornecedor da solução ele quer vender a solução para você, lógico que ele quer que atenda da melhor forma possível, mas ele vai colocar. Se você não sabe exatamente aonde você quer chegar, ele vai colocar da forma que ele achar que é melhor ou vai colocar da forma estándar. E aí é que está seu risco. Você não sabendo exatamente que tipo de informações, que itens de configuração vão ser implementados. Então pode correr o risco de na hora de você colocar, você ter lá uma ilha de discos, uma ilha de servidores e você não ter isso na sua instalação. Você tem unidades disk arrays e você não tem isso na sua instalação, mas está lá como item de configuração. E a sua ferramenta de captura automática vai lá, vai procurar isso e não vai ter dado para colocar e você vai ter isso na sua implementação que depois porventura, pode ser que você tenha que fazer um saneamento na sua base, você tenha que retirar isso da sua base ou fazer uma reimplementação. Então, é importante que você, antes de comprar uma solução e usar essa solução de forma automatizada, você entenda exatamente o que você precisa, para que quando for em conjunto com a consultoria ou com o fornecedor da solução, você possa sentar e dizer: o que a gente espera da solução é isso, o que eu tenho de itens de configuração são esses, o que eu preciso capturar são essas informações, e as informações vão ser utilizadas por tais e tais departamentos nessa forma e naquela forma, que nada mais é do que atentar para o escopo que foi definido no risco falado anteriormente. Então, não saia usando a ferramenta simplesmente porque você quer ver o resultado do que vai acontecer, porque isso pode simplesmente também inviabilizar o seu projeto de implementação. Mais um risco é a carência de recursos para a gestão do gerenciamento de configuração. Aqui você não tem no seu time gente com conhecimento de gerenciamento de configuração. Você não tem no seu time o conhecimento necessário para entender o que é um item de configuração, quais são as categorias, como eles têm a hierarquia desses itens, qual é o impacto de cada item sobre outro item, e não sabe, por exemplo, desenhar um CMDB, não sabe fazer um modelo de CMDB. Se você olhar o modelo de dados do CMDB, do ServiceNow, ServiceNow que fique claro, hoje é o topo de mercado, é a ferramenta hoje mais procurada e mais implementada pelo mercado. O ServiceNow é uma ferramenta perfeita e maravilhosa, mas também cheia de recursos até demais, dependendo do tamanho da sua corporação. Na live anterior a gente conversou sobre a escolha de uma boa ferramenta de ITSSM, e lá você tem que ver exatamente os limites do que você precisa implementar. E aqui é exatamente isso. Se você não tem no seu time, você sempre vai ficar na mão de uma consultoria. Então eu já vi, na minha vida eu já vivenciei coisas do tipo, você contrata toda uma infra Dell e a Dell sugere uma consultoria, a consultoria vem, faz as perguntas básicas para o seu time e seu time não faz a menor ideia do que ele está falando e ele implementa. Ok. Só que depois que implementou e ele vai embora, quem vai operar é você, amigo. Então a bomba está na sua mão. Então se você não tem um time capacitado para isso, talvez não seja a melhor forma, é simplesmente contratar uma consultoria e botar para rodar. Lá na frente a gente vai conversar sobre o contorno dessa situação. Mas existem inúmeras situações que talvez eu já passei, talvez vocês já tenham passado,
ou quase todo gestor de TI que eu já conversei já passou. Exatamente por isso. Você contrata, o cara vem, coloca. Aí depois começa. O licenciamento. Eu comprei uma licença Windows Data Center. Ok. Quais são... como é que eu vou fazer com que isso funcione? O meu VMware que está embaixo. Funciona qualquer sistema operacional? Coloco o Linux, não coloco? Qual é a extensão desse licenciamento? Recentemente eu tive um problema, inclusive isso é um ponto até de atenção para quem já fez a migração das suas máquinas para o Windows 10. Tive um problema exatamente dessa forma. Foi contratada uma empresa, ela fez o licenciamento, ok, beleza, tá ótimo, mudamos tudo para o Windows 10, não tivemos gasto nenhum. Só que todas as minhas licenças que foram compradas estão lá. Quando você implementa o Windows 10, está com o Windows 7, Windows 8, qualquer tipo de Windows, quando ele migra para o Windows 10, essa sua licença vira uma licença OIM. Isso quer dizer o quê? É a licença daquela máquina. Você não migra essa licença para uma máquina nova. Então, se você tem uma mudança de parque, você vai ter problema nessa sua mudança de parque. E quando você menos espera, você tem uma conta de R$140 mil para pagar exatamente porque ninguém da consultoria lhe explicou esse tipo de limitação. E também o seu time pelas próprias limitações, porque ou você não dá treinamento, ou você não tem verba para treinamento, ou ele não tem como consultar, não tem forma de consultar isso. Aí, pela ignorância, você cai nesse tipo de armadilha. Então é muito importante que você capacite seu time, mas isso a gente vai lá na frente conversar sobre. O último risco que eu vou falar agora nesse momento é a falta de controle na manutenção dos itens de configuração. Aqui é basicamente falta de procedimento. Então você implementa tudo, colocou a ferramenta, tá ótimo, beleza, vamos colocar para funcionar. Mas você não desenvolveu os seus procedimentos que muitas vezes são procedimentos manuais, porque nem todos os dados vão ser capturados automaticamente, até porque a captura automática de tudo sai extremamente cara, é uma solução cara, é uma solução de longo tempo de implementação. Então alguma coisa você vai fazer manual, alguma coisa você vai fazer automatizado. E essa falta de controle nos itens de configuração, elas vão desde a definição do escopo. É aquela falta da clareza do que eu preciso efetivamente guardar, quais são os itens de configuração e quais são as informações que eu vou precisar. Mas pior que isso você não definiu os procedimentos disso. Então você faz o seu cliente faz uma solicitação de uma solicitação de mudança de emergência e ele não tem procedimento, ou então está com um procedimento antigo, startado, o seu CMDB começa a ficar em risco e essa base de dados pode simplesmente ficar completamente instável, sem informação atualizada, e aí você vai ter problemas de todas as ordens. Você vai ter problema de risco operacional, risco financeiro, porque você vai tomar decisões de aquisição numa base de dados que pode não estar atualizada. Você vai ter problemas de compliance, porque você vai também ter informações que você vai dar para a auditoria ou possíveis certificações, informações incorretas, porque você não tem informação exata do que deveria ter, porque você não seguiu procedimentos, até porque você não definiu esses procedimentos. Então, basicamente, são 5 riscos que você tem que prestar atenção. Como eu disse, são riscos macro. Você vai refinar isso dentro da sua necessidade, dentro da sua realidade da sua companhia. Mas existem também alguns guidelines. Aqui a gente vai conversar agora sobre planos de ação que você pode tomar, pequenas ações que você pode tomar para mitigar esses riscos, para evitar que esses riscos tenham um impacto muito grande no seu projeto. Então, logicamente, primeiro definir uma estratégia clara de gerenciamento de configuração para a companhia como um todo. Então, aqui é exatamente o que a gente falou na falta de escopo. Aqui é definir claramente o escopo. Quais os departamentos que vão trabalhar, quais os departamentos que informam para a ferramenta ou para o seu gerenciamento de configuração dados, quais os departamentos que requerem dados e quais os dados eles requerem. Com que frequência esses dados são necessários? Com que frequência você vai avaliar esses dados? Então isso tem que ser pensado com a corporação como um todo.
Desse momento, é impossível a TI pensar somente com o umbigo dela. Ela não pode olhar somente para o dia a dia da TI. Ela tem que olhar como um todo para a corporação, envolver a empresa como um todo para que todos comprem, saibam exatamente o que esperar, o que eles têm que, normas a serem seguidas, procedimentos a serem seguidos. E esse envolvimento da corporação garante com que você tenha uma definição de escopo bem definida, bem clara e que todos tenham conhecimento, todos saibam o que esperar e como atuar em relação a gerenciamento de configuração. Disso vai treinamento de cliente, treinamento do seu time, um escopo muito bem claro na contratação da consultoria e na contratação das ferramentas e soluções que você vai implementar. Tudo isso é a definição de escopo claro que toda a corporação como um todo, todos os stakeholders, todas as pessoas envolvidas tenham que ter clareza exatamente do que será o gerenciamento de configuração a partir do momento do start desse projeto até o final da sua implementação e no dia a dia do uso, da operação do seu gerenciamento de configuração. A segunda ação que você tem que tomar é linkar a gestão de configuração com o modelo de governança corporativo. Aqui você tem que envolver todos os stakeholders, todas as pessoas, mas principalmente o seu sponsor, o seu patrocinador. Em uma live anterior a gente conversou exatamente sobre isso. Sem uma definição de cima para baixo, esse tipo de projeto é um projeto que já nasce morto. Se você não tiver o apoio da corporação, de uma forma que seu diretor vá para frente em um auditório e ele diga: esse projeto é importante para a companhia, esse projeto é importante para os nossos objetivos de negócio, você não vai conseguir implementar esse projeto a bom termo. Então, você tem que fazer com que os objetivos da companhia sejam suficientes para apoiar esse seu projeto. Então, isso você só vai conseguir com o board da companhia, com o dono da companhia, com o diretor, com o seu CFO, com o CEO, o apoio das pessoas que efetivamente têm mando na corporação. É aí que você vai fazer o link da sua gerência de configuração com o que a companhia toca como sendo o seu modelo de governança. Porque a partir de agora, qualquer mudancinha que seja feita, que possa vir a impactar a gerência de configuração, ela tem que ser informada e tem que ser tratada de acordo com os procedimentos que você definiu durante o seu plano de ação, durante o seu projeto. Mais uma ação a ser tomada é definir o processo todo antes de automatizar. Esse tem a ver com aquele risco de você já simplesmente startar a sua automação sem antes ter definido muito bem claro o escopo desse seu projeto. Quais itens de configuração vão ser colocados para dentro do seu CMDB, quais são os atributos de cada item de configuração, como é essa estrutura hierárquica, o que envolve, como está a hierarquia dos seus itens de configuração e até onde você vai no seu item de configuração. Se você vai chegar no mouse, num teclado. Então isso você tem que ter muito bem definido, muito claro, para quando a consultoria ou o seu time for implementar, ele saber exatamente o nível de automação que será necessário. Como eu disse há um pouquinho, quanto mais automação você coloca, mais caro fica esse seu projeto. Talvez mais necessidade de implementação, mais horas de projeto, se você vai ter que trabalhar com SNMP. Então, na verdade, o nível de complexidade desse projeto ele vai depender desse item. Quanto você vai automatizar e quanto vai ser manual. O sonho de todo mundo é tudo automatizado. Claro, todos nós queremos isso. Mas você tem que ter um bom senso e faça o máximo de automação que você consiga bons resultados e que seja viável implementar. Mais uma vez eu digo, se você não disser isso para a consultoria, ele pode startar isso no standard e lá na frente ou você vai ter que reimplementar
ou você vai ter que sanear essa sua base. Então tenha muito claro o que automatizar antes de começar a automação. A quarta ação é estabelecer políticas e procedimentos de gerenciamento de configuração. É aquele item, é o último risco. Então, na verdade, se você não define muito claramente quais vão ser os papéis, como vai ser a interação entre o gerenciamento de configuração com os demais processos que você já tem implementado na sua instalação ou que pretende implementar, você realmente tem aqui um ponto muito complexo para fazer com que o seu projeto chegue até o final. E a definição de procedimentos garantem com que quando o seu cliente fizer uma solicitação de mudança, seja ela de emergência ou não, ele siga um procedimento que pode ser um procedimento novo. Você pode não ter mudado nada. Você pode ter feito apenas uma migração de ferramenta e os seus procedimentos já terem definidos. Mas é muito pouco provável que com qualquer mudança nessa sua gerência de configuração, você não tenha que atualizar procedimentos. E um procedimento desatualizado, um procedimento que está guardado na gaveta lá do seu cliente, pode simplesmente colocar tudo a perder. Então é muito importante, defina a política e defina procedimentos de gerenciamento de configuração. A quinta ação é formular requisitos claros. Requisitos claros aí, eu digo, voltados para o seu cliente. O que é que o seu cliente está esperando? O que é que o seu cliente espera do seu gerenciamento de configuração? O que é que a sua auditoria vai esperar de relatório? O que é que ela vai querer saber exatamente do que está armazenado lá na sua base de dados do seu CMDB? O quanto isso está sendo impactado se você tem um CMDB externo, se você tem um CMDB fora, você pretende deixar isso em cloud ou não? Então, tudo isso, você tem que definir muito bem os requisitos dessa sua implementação. Com essa definição, você consegue fazer um escopo muito bem claro e também deixar isso claro para a sua companhia. Então, isso é mandatório para que o seu projeto vá também ser bem implementado e que você consiga chegar lá no final. A sexta ação seria executar uma análise adequada dos produtos e ferramentas. A minha live anterior foi exatamente sobre isso. Muitas vezes você liga para um amigo seu que já tem o processo dele implementado e utiliza uma ferramenta. Ou você escuta um cara da internet, como eu, por exemplo, que já tem a sua preferência pelo iTop da Commodore e o tempo todo diz, a minha preferência é o iTop. Aí você acha, pô, se funciona para o cara, vai funcionar para mim. Não pode ser verdade. Você tem que fazer uma avaliação. Eu sugiro que você veja a minha live de escolha de ferramentas, porque isso pode também impactar no seu projeto. Essa escolha da ferramenta, ela é lenta, ela pode tomar algum tempo, e aí também pode ser impactado pelo nível de conhecimento do seu time. Então, lá na frente você vai ver uma ação que pode ser anterior a isso, porque isso pode impactar exatamente na escolha. Como eu vou escolher uma ferramenta se eu não tenho exatamente clareza do que é gerenciamento de configuração? O que é que eu tenho que esperar disso? Hoje eu tenho o meu mundinho com o CMDB local, mas a corporação sonha em colocar isso em cloud. Isso vai impactar na minha vida? Essa ferramenta que eu vou adquirir, ela vai conseguir interagir com, por exemplo, se eu resolver amanhã colocar isso numa Amazon da vida? Então, isso é clareza que você tem que ter e na hora da escolha da ferramenta você precisa ter isso claro e fazer um estudo muito claro sobre esse quesito. Esse quesito para mim é tão importante que eu fiz essa live exatamente para que você saiba a extensão do que você tem que pensar quando você vai escolher e avaliar uma ferramenta que vai lhe ajudar no resto da sua implementação, no resto da sua vida dentro dessa corporação. Inclusive pode ser a sua porta de saída ou a porta de subida. Até para se você é hoje um gerente de TI, você pode virar CIO por essa implementação. Mas pode ser que amanhã também você esteja procurando emprego em outra empresa porque você foi demitido por uma má implementação. A sétima ação é aplicar os padrões de gerenciamento de projetos da companhia na implementação. Isso eu havia falado anteriormente. Se você já tem um PMO na corporação,
nada mais óbvio, nada mais claro do que você utilizar o gerenciamento de projetos que a corporação já segue. Dessa forma, você não tem um PMO batendo em você porque você não utilizou a ferramenta que a corporação utiliza. E também, em última instância, você pode utilizar também recursos do seu PMO para ele ajudar nessa implementação e vocês têm essa parceria. Então, eu recomendo duas parcerias importantes. A auditoria sempre é uma parceira muito importante da TI, porque todo o seu compliance depende de quanto você joga em conjunto com a auditoria. O escritório de qualidade, porque a padronização da sua documentação também, se não tiver em conformidade com o que o escritório de qualidade diz, pode ser que você tenha a culpabilidade por uma não recertificação numa ISO 9000, por exemplo. E finalmente com o PMO. Se você não tiver um alinhamento com o PMO, você perde recursos muito importantes para qualquer projeto. Então esse projeto, pelo nível de complexidade, eu lhe digo, faça uma parceria com o PMO, com o seu escritório de projetos e siga o que ele já tem implementado, padronizado e muito bem claro e definido e lições aprendidas. Então é importante que você siga o procedimento padrão de gestão de projetos da sua companhia, caso já exista. Caso não, aí você pode fazer o uso da metodologia que você achar melhor. Eu, mais uma vez, lhe digo, sugiro o PMI e PMBOK. Mas qualquer outra gestão que você se sinta confortável, fique à vontade. Oitava ação, planejar revisões periódicas das definições. Sim, elas mudam. Muitas vezes, apesar de você achar que você fez uma definição de escopo muito bem clara, muito bem definida, lá na frente você vê que você esqueceu um item de configuração ou você esqueceu um departamento minúsculo que está lá e ele precisa especificamente de um item de configuração que só atende a ele. Aquele roteador que vai atender somente a ele. Aquele porto que tem um link de fibra e lá tem um item de configuração que ninguém lembra, só lembra quando dá problema, mas que é importante. Então, rever o tempo todo esse seu escopo faz parte do seu negócio nesse projeto. É importantíssimo isso. Você tem que sempre ver, ok, tá tudo aqui, todos os departamentos foram levantados, tá tudo certo, é isso mesmo, conversa de novo com o cliente, vê o que ele precisa, vê, é isso mesmo, tem clareza, tá ótimo, beleza, continua o projeto, toca em frente. Lá na frente, tem um milestone, revê de novo, vê, verifica, checa para ver se está tudo ok. Essas revisões são importantes, não menospreze isso. Isso é muito importante. Por uma revisão, pode ser que lá no final você descubra, quando você está fazendo o kick-off, quando você está fazendo a entrega do projeto, tudo lindo, maravilhoso, aí alguém levanta a mão, eu não fui envolvido, eu não fui inserido nesse projeto. Como é que está a situação lá da minha instalação? Pode acontecer, já vi isso acontecer. Então, para evitar esse tipo de coisa, faça revisões, veja se está tudo claro, veja se ninguém descobriu nada que estava escondido. É melhor você agora fazer um pequeno trabalho de reengenharia do que lá no final você ter que rever um monte de coisa que pode ser que essa pequena coisa impacte um monte de outros itens. Então, revisões periódicas vai dar uma tranquilidade maior para você. A nona ação, gerenciar as mudanças de forma controlada. Aqui mesmo você fazendo essa sua revisão, você tem que fazer uma análise de impacto. Porque às vezes é pequena essa mudança, mas pode ser que impacte muito no seu projeto. E aí essa análise de impacto é importante para o seu projeto. Pode ser que esse esquecimento, infelizmente, foi um esquecimento, seria interessante que ele estivesse lá, mas o workaround, ou seja, o contorno que você vai fazer agora, ele vai impactar muito no seu projeto. Então, assim, faça revisões, mas identificada alguma falha, faça de novo a avaliação de impacto e risco do seu projeto. E se você achar que isso pode realmente impactar no projeto como um todo, escale isso para quem manda, e aí é onde o seu sponsor, é aí onde o seu padrinho, é aí onde o seu patrocinador vai ajudar. É aí ele que vai bancar se continua ou não. Se essa mudança pode ter
mais gasto, porque vai estender mais a extensão, vai estender mais o seu projeto. Então aí você precisa de apoio. Então talvez nesse momento seja interessante escalar. Então avalie o impacto de qualquer mudança durante esse seu projeto. E a partir do momento que você avaliou, comunique isso para quem de direito, porque isso pode ser também uma condição de você chegar no final do seu projeto ou não. 10ª ação. Então, formalizar um processo de solicitações de mudanças emergenciais. Isso é, assim, durante o projeto que estiver sendo implementado, aqui você já vai estar capturando informações, aqui você já vai estar pegando dado e colocando para dentro do seu CMDB. Por mais que você congele as mudanças durante esse processo, que normalmente é o mais acertado a fazer, há aquela mudança que você não tem como segurar. Há uma mudança que, porventura, você teve um incidente e foi grave e você precisa atuar. É emergencial e você tem que tocar. Defina um procedimento para isso. Porque pode ser que o seu time, porque não está envolvido, aqui está seu time implementando a sua nova gerência de configuração e aqui está seu time de operação. Pode ser que esse time de operação, porque não está envolvido, ele não saiba exatamente o que ele vai ter que fazer. Pode ser que ele tenha que fazer uma mudança na sua base atual, mas também tenha que informar para alguém que houve uma mudança para ver se já vai ter impacto no CMDB que está sendo já atualizado e que está sendo implementado e que vai entrar no ar daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Então, defina procedimentos de emergência que já olhem essa sua nova situação. Isso pode ser muito complicado. Se você tiver uma emergência que seja grave, que envolva muitos itens de configuração e que tenha que mudar como um todo, ou mudar muitas vezes até a infraestrutura, porque você estava com uma infraestrutura muito antiga, muito antiquada, e você tem que mudar, pode ser que esse seu CMDB que está nascendo já nasça morto também. O dado aqui esteja só lixo. Então, já defina um processo, um procedimento para solicitações de mudança de emergência. Isso vai te dar muita dor de cabeça sua durante esse seu processo de implementação e também no final, quando isso entrar em operação. A 11ª ação, já está acabando, são 15, é implementar a segregação de função, ou seja, o SOD, o Segregation of Duties. Aqui é quem faz o quê? Você tem que ver o seguinte: quem manda informação, quem recebe informação, quem é que é o que nessa nova gerência de configuração. Quem é o seu bibliotecário, quem guarda a última versão de software, quem vai do pessoal de delivery, quem é que vai lhe passar isso de informação. Então, assim, lá do time de desenvolvimento, tem contínuos de delivery? Não tem. O que os caras têm que informar para você quando sair uma nova versão? Como isso tem que ser integrado? Você precisa definir os papéis. Os papéis são muito importantes durante o projeto e também logo depois, no primeiro dia depois que você colocou no ar, tudo isso tem que estar muito bem orquestrado. Então, tudo bem, todo mundo tem que saber exatamente qual é o seu papel durante o projeto e também quando esse projeto entrar no ar. Quais são os papéis, quais são as funções de cada um, as novas funções, o que mudou na minha vida, o que mudou na minha vida como desenvolvedor, o que mudou na minha vida como bibliotecário de software, o que mudou na minha vida, eu que guardo as licenças todas da minha corporação, de todos os meus softwares. Então, é muito importante que você saiba de ponta a ponta, desde o CEO da corporação até o operador que faz uma troca de fita de backup, ele tem que saber o papel dele em todo momento, dentro do projeto e também logo depois que parte esse projeto. 12ª ação, garantir a rastreabilidade de todo o processo. É muito complicado você ter uma mudança e não saber quem fez. Você ter uma mudança e não saber quem solicitou. Isso durante o projeto, se você tiver essas emergências que a gente conversou anteriormente, como também durante a operação. Então é importante que isso seja garantido, que isso esteja na sua ferramenta. E se não tiver na sua ferramenta, que você implemente isso de alguma forma.
ou através de script, ou um programa que vá ler a base de dados de como foi feita a solicitação. Você precisa garantir a rastreabilidade. Lá na frente alguém vai responsabilizar você por uma mudança que foi feita, uma solicitação que foi feita, e que você não sabe exatamente, causou um problema, e você não sabe exatamente por que esse problema ocorreu. Por que foi algum procedimento que não foi executado, foi algum esquecimento de algum passo, foi algum erro manual. Você não vai ter como fazer a solução disso, você não vai ter como girar o seu PDCA, você não vai ter como fazer a melhoria contínua do seu processo se você não tiver rastreabilidade de todo esse seu processo de gerência de configuração. Que pelo nível de complexidade que é necessário que você saiba cada passo do que é colocado dentro, do que é tirado, do que é obsoleto. Tudo isso você precisa ter a rastreabilidade disso. Então garanta o processo de rastreabilidade no seu processo de gerenciamento de configuração. O 13ª ação é avaliar as conformidades com políticas e regulamentos internos e externos. Isso vai impactar lá no seu escopo do seu projeto. Na verdade, você não pode esquecer nenhuma norma interna. Você não pode infringir nenhuma norma interna. E muito menos legislações e normas externas. Se você tem adequações, certificações ISO ou certificações específicas de alguns países, que a sua gerência de configuração pode, porventura, vir a impactar, é importante que você se adeque, é importante que você avalie o impacto que você pode gerar em cima disso. E para isso, ninguém vai ajudar mais você do que o escritório de qualidade. É o escritório de qualidade que vai lhe dizer se você vai ter algum impacto até numa ISO 14000. Digamos que você precisa refrigerar a água ao seu ambiente por algum motivo. Isso pode impactar em consumo de água. Tem diversas questões que podem impactar isso numa certificação da sua corporação. Então, nesse caso, envolva bem fortemente, traga para perto do projeto, traga alguém do escritório de qualidade que tenha esse conhecimento e que possa também fazer com que esse trâmite flua lá do escritório de qualidade. Porque isso também é uma questão sine qua non para que você tenha um sucesso lá no final do seu projeto. 14ª e penúltima ação. Definir um ponto único de contato. Tudo bem, no seu projeto, não estamos falando do SPOC lá da sua central de serviços. Estamos falando do SPOC do seu projeto. O Single Point of Contact do seu projeto. É bom que você tenha um gerente de projeto, que a corporação como um todo saiba que é essa pessoa que tem que ser informada e é essa pessoa que pode informar você sobre qualquer coisa. Não adianta ligar para o Helpdesk e fazer uma informação e o Helpdesk também guarda essa informação, não sabe para quem vai informar. Então, a empresa como um todo, todo mundo tem que saber quem é o ponto único de contato nesse projeto. Então, qualquer mudança, qualquer dúvida que alguém tenha, só pode ser uma pessoa que recebe a informação e que dá a informação nesse projeto. Isso é interessante em todo o projeto, mas especificamente nesse projeto, isso é quase que determinante. Então, sugiro que o gerente de projeto seja essa pessoa ou que ele nomeie alguém, mas que isso seja de conhecimento de todos que participam desse projeto, de todos na corporação. É importante que todo mundo que tenha algo a ver com a sua gerência de configuração saiba que essa pessoa é a pessoa que pode receber e pode lhe dar a informação necessária. E, finalmente, a última ação, mas uma ação importantíssima e que muitas vezes impacta diretamente, principalmente em orçamento. É plano de treinamento contínuo em gerenciamento de configuração. Gerenciamento de configuração é uma disciplina que ela não é estática. Ela o tempo todo muda. Ela muda porque novas tecnologias entram o tempo todo na nossa vida. Novas tecnologias são os sonhos de todos os empresários que querem ver os seus negócios crescerem, progredirem, que consigam entregar para os acionistas os melhores ganhos. Então, você precisa estar de olho no que você vai colocar de novo na sua corporação e nunca esqueça
de fazer um bom plano de treinamento. Se a sua empresa está naquela fase que ela simplesmente esqueceu que existe a necessidade de treinar, ela cortou completamente o treinamento, de alguma forma essa informação tem que ser distribuída por todos. Então, na situação que você não tem verba e não tem como fazer um bom plano de treinamento voltado para a gerência de configuração, infelizmente você vai ter que pegar um Cristo e esse cara vai ser o cara que vai olhar novas tecnologias, além de todo o dia a dia dele. Olhar as novas tecnologias que estão sendo solicitadas, ver o quanto isso vai impactar na gerência de configuração e ele vai precisar definir procedimentos, treinamentos e passar para o seu time isso. Mas não é mais aceitável que você tenha um time sem treinamento. Aquela situação de licenciamento que o seu Windows 10 impactou, isso é falha sua ou de quem realmente não provê treinamento para o seu time. E é muito grave quando a corporação chega e diz, todos os treinamentos estão cancelados e você tem que dar seu jeito. Mas você tem que dar um jeito de fazer com que essa informação seja compartilhada e espalhada para todo mundo. É aí que você vai ter a equipe pronta para no final do projeto dar um tchau para a consultoria e começar a operação disso sem nenhuma dor de cabeça lá na frente. Então, é importante que você pense isso antes, durante e também durante todo o tempo depois para as novas coisas que vão aparecendo no seu dia a dia. Então, não menospreze isso. Se você não treinar o seu time vai receber um elefante branco na mão, que depois para colocar para funcionar, ou fazer uma pequena alteração, ou para fazer qualquer coisa que você precise, você vai ficar na mão de uma consultoria e você não vai conseguir operar de forma tão plena quanto você poderia se você tivesse um time completamente treinado da forma que for melhor, mas que é real e é necessário treinar o seu time. Bem, essas são as ações. Hoje a gente passou, como eu falei, ia ser bastante tempo, já são 9h52. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta. Provavelmente eu não vou ter como responder todas, mas podem deixar aqui na parte de comentário e aí a gente vai conversando logo depois eu sempre dou uma olhada e vejo o que é que tem de questão. Tá, então aparentemente não tem nenhuma questão por enquanto, a gente ainda tem alguns minutinhos. Se vocês ainda tiverem alguma pergunta sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, é um momento interessante. Então fiquem à vontade. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa live ela vai ficar disponível tanto no Facebook quanto em outras mídias. E é um assunto chato, porque mexe com risco e, logicamente, com ações que vão mitigar esses riscos. Então é chato, é um assunto chato, mas é um assunto que pode definir realmente se você vai conseguir ou não colocar isso até o final. Se você vai conseguir chegar até o final, se você no final vai conseguir chegar e colocar na mão do seu cliente um produto com qualidade ou não. Então o Vismar aqui está dizendo, gosto muito do conteúdo, parabéns, obrigado Vismar, obrigado a todos que estavam aqui. Então é isso, não tem aparentemente nenhuma questão sobre esse assunto. Torna a dizer, se tiver alguma questão ou alguma coisa, pode colocar nos comentários que logo depois eu costumo responder. Tá aqui, o Ricardo pergunta, como iniciar a implementação do gerenciamento da configuração? Tá, Ricardo, como eu disse, não é um quick win, então é um processo bastante complicado. Normalmente, se você já tem alguma coisa implementada, normalmente o que você implementa é o seu Service Desk. Você faz um Service Desk, faz um gerenciamento de mudança, você tem um gerenciamento de incidente e com sorte você vai ter um gerenciamento de problemas. Mas gerenciamento de configuração, você não... É como eu disse logo no início, você não sonha, o meu sonho é começar um gerenciamento de configuração. Então eu sugiro, e já usei isso e já vi isso funcionando, divida o seu time em 2 se você conseguir. Tá? Nem que seja colocar uma pessoa para tocar esse projeto, se a sua empresa, se o seu time é pequeno. Envolva todo mundo que vai ser envolvido nesse projeto, mas
você precisa de duas coisas para esse seu projeto. Deixa funcionando a operação do teu dia a dia e aqui você faz o teu time trabalhar com gerenciamento de configuração e também pensando, infelizmente, em gerenciamento de mudança. Porque isso quando partir o gerenciamento de configuração, o gerenciamento de mudança tem que estar azeitadinho. Senão, um dia depois, seu CMDB já virou lixo e você não tem consistência na tua informação. Então, eu sugiro que você deixa o teu dia a dia rolando aqui e toca esse teu projeto, mas, se possível, coloca esse teu time ou outro time para colocar também gerenciamento de mudança. Agora eu estou conversando muito sobre gerenciamento de configuração, mas o próximo processo é exatamente gerenciamento de mudança, porque é o que dá suporte e garante que esse teu projeto ele chegue no final bem coerente. Então, toca a tua vida aqui, mas aqui mexe com gerenciamento de mudança e também gerenciamento de configuração para que os dois no final, quando partam, ou o gerenciamento de mudança já tenha partido e já esteja rodando no teu dia a dia, mas que vá dar suporte para o gerenciamento de configuração. Essa é a minha sugestão. Logicamente, não tem... essa é a única solução, essa é a solução que vai dar certo para você ou para todo mundo, mas é uma solução que eu já vi funcionar e funciona. Dá um impacto no teu time, porque você vai pegar uma parte do teu time e colocar para projeto, mas no final vale a pena. O Maurício Cerqueira César, André, boa noite. Como passar todo o processo para a pequena e média empresa, onde o proprietário visa sempre o custo? Maurício, aí é aquilo. É open source como ferramenta e autotreinamento. É mais duro, é mais complicado, mas todos nós e nossos times tem aquele cara que gosta disso, que gosta de novidade e que, apesar de impactar no dia a dia dele, ele vai ficar enrolado, mas ele vai fazer porque ele quer ver isso funcionar. Então, para a empresa que só olha o custo e não quer saber de nada, não vai dar dinheiro para TI para fazer esse tipo de implementação, infelizmente, meu amigo, tá tudo por sua conta. Então, veja o cara que vai ajudar você no seu time ou você... eu sou um curioso nisso, já deu para notar, e eu me atualizo o tempo todo, olho ferramenta, baixo ferramenta, implemento, levanto o ambiente, pergunto para todo mundo. Então, assim, eu tenho muito esse perfil, mas, logicamente, isso impacta no dia a dia da gestão. Você não tem como gerente de TI tomar isso para você. Isso dá um impacto danado no dia a dia. Então, eu não recomendo que você faça isso. Escolha alguém do seu time que faça isso com prazer e ele vai colocar isso da melhor forma possível. Então, é open source e alguém que ajude você dentro do seu time. E aí, toque, meu amigo. E eu tô aqui também para compartilhar, a gente pode trocar experiências. Eu tenho alguma experiência especificamente nesse processo, e talvez a gente possa ajudar. Então, boa sorte na sua implementação, mas é o que eu tenho para lhe dizer. Me perdoe. Tá, a minha esposa que fica monitorando já me deu aqui há 2 minutos, isso 2 minutos há 2 minutos atrás, há 1 minuto atrás. Acompanhar sempre a utilização de alguma ferramenta. Tá, Ricardo, é isso. A minha ferramenta é o iTop. Me perdoa, mas é isso. Mas tem outras ferramentas, inclusive tem ferramentas muito boas. Eu vou colocar aqui o CitySmart, que é uma ferramenta que ela está disponível, ela está lá na web, você coloca, implementa, e ela cobre 11 processos ITIL. Então, é uma boa solução também. Mas isso a gente vai conversando. Bem, 9h59, me perdoem aqueles que, porventura, estejam entrando e colocando alguma pergunta. Eu peço mais uma vez, compartilhem o meu material, compartilhem tudo que eu coloco nas minhas redes sociais, compartilhem essa live, compartilhem as minhas informações, espalhem o meu conhecimento com todo mundo, eu estou sempre aberto, gosto de compartilhar, perguntem, deixem perguntas, onde vocês colocarem nas minhas redes, eu vou dar retorno, eu sempre dou retorno. E muito obrigado por terem participado, muito obrigado por estar nessa live. No próximo domingo, às 21 horas, mais uma vez estaremos aqui. Vai ser uma outra live, provavelmente ainda nesse assunto, mas logo em seguida a gente vai começar com gerenciamento de mudanças. Então,
Meus amigos, muito obrigado. Obrigado a todos. Me perdoem não ter mais como continuar. E até a próxima live no domingo, às 21 horas, que eu espero todos vocês. Tchau!